December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e Pedro Nascimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Guerra, um podcast que vos fala da história e das histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Tiago Loureiro, tenho comigo, como sempre, o meu caro amigo Pedro Nascimento. Pedro, tudo em ordem? Boa noite a todos, amigos. Bem, hoje já estamos a gravar em direto no grupo no canal de Instagram World War II Stories, em que o Pedro é um dos fundadores e administrador. Temos também, alguns de vocês com certeza estão a ouvir-nos neste momento no Spotify, outros de vocês com certeza estarão a ver no YouTube. Enfim, neste momento em direto estamos no Instagram. Mas quem quiser rever o episódio com calma, ou que não tem o tempo de ver o episódio por completo neste momento, ou então deseja simplesmente rever noutra altura, já sabem, Spotify e YouTube nos canais do Planeta Guerra também para continuar, para seguir este episódio e todos os outros episódios que nós temos do podcast. Hoje vamos então retomar com a cronologia da Segunda Guerra Mundial. Ficamos no último episódio que já gravamos algum tempo atrás, e muito obrigado novamente até por continuarem, por nos seguirem e serem fiéis a nós, apesar de durante algum tempo realmente não gravamos com tanta frequência como se calhar queríamos. Decidimos então também premiar-vos com mais um episódio da cronologia, talvez com uma fase da guerra, porque é do interesse também de muita gente. No último episódio ficamos no Pacífico, relembro, na Batalha de Midway, em que eu diria que a balança começou a pender mais para os Estados Unidos no Teatro do Pacífico versus o Império do Japão. Para nos localizarmos temporalmente, estamos, vamos dizer, no primeiro semestre de 1942, em que na Europa, se bem se recorda, no último episódio falamos que não foi um período particularmente ativo na Europa, nomeadamente na Frente de Leste, onde vamos voltar hoje. A Frente de Leste ficou um pouco estabilizada, a Operação Barbarossa não teve sucesso, não conseguiram os objetivos principais. Moscou e Leningrado mantiveram-se sobre controle soviético, apesar de Leningrado estar cercada, mas Moscou definitivamente, os alemães nunca mais conseguiram chegar próximos de Moscou. Ou seja, neste período de inverno de 41, primavera de 42, estagnou um pouco a frente de batalha no teatro de guerra do leste. No entanto, estamos a chegar ao verão, os rios voltaram a derreter, temos novamente campo aberto para novas ofensivas a leste e Pedro, já para te trazer novamente aqui para a conversa, Hitler e os nazis não tinham novamente planos para novamente tentar conquistar a União Soviética. Talvez desta vez agora, em vez de terem se calhar aquele objetivo principal de conquistar Moscovo, e principalmente talvez por Hitler, os objetivos agora eram um pouco diferentes e talvez mais materiais e menos daquele controle, daquele objetivo principal de decapitar a União Soviética através de Moscovo. Tivemos então a ofensiva e hoje, realmente o nosso episódio hoje vai se dedicar a esta fase da guerra, a ofensiva de verão de 42, que depois culminou com Stalingrado. Vamos fazer então esta fase toda da guerra. A ofensiva de verão então, Fall Blau, Caso Azul em português, não é, Pedro? Exatamente. Era mais uma peculiaridade dos alemães a nomear as operações. Fall Blau, que iniciou em 28 de junho de 1942. E aqui, se me permite começar por este ponto, a grande diferença que foi logo estabelecida entre a Operação Barbarossa e Fall Blau. Franz Halder, que era o líder do Oberkommando der Heer, ou seja, da parte do exército, sempre teve uma ideia diferente da de Hitler, ou seja, Hitler
defendia que para conquistar a União Soviética era preciso ir para a parte sul para ir buscar os cereais e os minerais à Ucrânia e o petróleo ao Cáucaso. Mas Halder nunca concordou com esta perspectiva e sempre teve a perspectiva de fazer à União Soviética aquilo que a Alemanha acabou por fazer à França. Ou seja, grandes encirclements, ou seja, cercos a grandes grupos de exércitos, e depois tomar a capital, e isso fazia com que... decapitar o poder soviético. Pronto, fizeram isso na França, só que é evidente que na União Soviética as coisas eram completamente diferentes, até pela dimensão, não só pelos números do exército, mas também pela dimensão territorial. Ora, Halder era responsável, não só ele, mas tinha uma responsabilidade e uma ligação diferente à logística, ou seja, conseguiu de uma forma encapotada fazer com que o Army Group Center, ou seja, que na altura liderado por von Bock, fosse muito mais solidificado e muito mais apetrechado do que os outros Army Group Center, que foi o que tinha o objetivo Moscovo dos três da Operação Barbarossa. Exatamente. Pronto, mas quando a Barbarossa não funciona, ou seja, quando chega às portas de Moscovo e a partir daí começa a regredir, Hitler percebe que foi enganado e aposta muito mais no Army Group South. E o que é que faz? Leva von Bock, que era o homem da sua confiança que estava no Army Group Center, para o Army Group South. E aí Hitler entende que já está muito mais apetrechado para conseguir aquilo que verdadeiramente quer. E vai tentar fazer algo com um Fall Blau que não conseguiu com a Barbarossa. E aqui vem a grande diferença entre a Barbarossa e a Fall Blau. Além de todos os números, porque estamos a falar, quer dizer, a Barbarossa cerca de 3,8 milhões de homens, a Fall Blau muito menos, cerca de 1/3 desses homens, mas há aqui uma grande diferença, que é a liberdade que foi dada aos comandantes alemães na Barbarossa foi completamente diferente daquela que veio a ser dada no Fall Blau. Porquê? Tradicionalmente, os comandantes alemães estavam habituados, e isso aconteceu na Operação Barbarossa, a tomarem as suas decisões perante os obstáculos que iam encontrando à sua frente. Não é? Claro, tinham objetivos um pouco genéricos e a partir... É precisamente aí que eu quero chegar. A Operação Barbarossa era uma operação com um objetivo de derrotar a União Soviética. O que fosse aparecendo pelo caminho, aparecia e os alemães adaptar-se-iam às circunstâncias, claro, e iam combater o inimigo. A Fall Blau, já temos aqui uma operação que é completamente diferente, porque é um conjunto de operações. Aliás, temos 3 grandes fases da Operação Fall Blau: Fall Blau 1, Fall Blau 2 e Fall Blau 3. E dentro, já vamos falar de cada uma dessas fases, e dentro dessas fases várias operações. Sim. Só que isso era na teoria, porque na verdade Hitler queria era chegar ao objetivo. E quais eram os objetivos da Fall Blau? Primeiro, chegar a Voronezh, que era uma das cidades que eram mais próximas. Aliás, agora, à conta da guerra na Ucrânia, costuma-se citar várias vezes na televisão as divisões russas que estão estacionadas em Voronezh, que é uma cidade já perto da Ucrânia, já em território atualmente russo, mas na altura era perto daquela zona onde estavam estacionados os alemães antes de atacar. Astrakhan, no Mar Cáspio, exatamente, e chegar ao Cáucaso. Sim, estes eram os objetivos claros da Operação Fall Blau, chegar. Só que é evidente que nós tínhamos aqui vários problemas e que acabaram por ser os grandes problemas da Operação Fall Blau, já que estava morta, digamos, à nascença. Problema número 1, a distância. Os alemães já tinham as linhas de abastecimento completamente estendidas. Eu aqui até, eu acho que pronto, podem não fazê-lo agora, mas até mais à frente, se olharem para o mapa, reparem bem, os alemães na altura estavam no que é agora a Ucrânia, sim, no início da Operação Fall Blau, e eles continuaram para o sudoeste, ou seja, basicamente cada vez mais a distanciarem-se o máximo possível de Berlim. Exatamente. Ou seja, realmente as distâncias são muito grandes. Se puserem uma linha reta, são milhares, na ordem dos milhares de quilómetros. Muitos teóricos alemães já vaticinavam, antes da Operação Barbarossa, que os alemães teriam, no máximo, uma capacidade de esticar as linhas de abastecimento entre 500 e 800 km. Claro.
Já tinham passado 800 km e com a Operação Fall Blau ainda puseram mais 800 km em cima, ou seja, as linhas de abastecimento estavam completamente esticadas e as ordens de Hitler vieram ainda dificultar mais a situação, como já veremos. Depois temos os números. A Operação Fall Blau implicou a utilização de 72 divisões alemãs. É evidente que estamos a falar de um número muito, mas muito considerável. Contudo, não era suficiente para fazer frente aos números soviéticos. Não obstante o equipamento não ser o mesmo, mas era uma diferença muito grande em termos de números, e uma extensão daquelas é que nós estamos a falar da Alemanha estar numa guerra em que tem uma extensão que passa da zona da Ucrânia até Stalingrado. Estamos a falar ali de uma extensão de mais quase 800 km, e estamos a falar de uma extensão também de norte a sul, que temos desde Rostov até Leningrado de mais de 2.500 km. Portanto, não obstante os números parecerem avassaladores, para aquela situação não era muito abaixo daquilo que era necessário. Há outras desvantagens, como por exemplo o elemento de surpresa, que se calhar a Barbarossa ainda teve um pouco. Sim. Já não havia esse elemento de surpresa. Não havia, claro, exatamente. Neste momento já os russos já estavam preparados. Sim, lá está. E aí vem o terceiro problema, que é o Exército Vermelho. O Exército Vermelho já estava avisado e já tinha passado um ano de grandes dificuldades perante a Wehrmacht, já conhecia melhor o inimigo, ou seja, aquela Blitzkrieg alemã inicial da Barbarossa. Podemos dizer que no início da Fall Blau até teve o mesmo ímpeto, mas pouco tempo depois acabou por ceder. Mas aquilo que eu queria dizer das fases iniciais, ora bem, o primeiro objetivo, que era Voronezh, isto começou no dia 28 de junho de 1942, uma semana depois já estava Voronezh quase nas mãos dos alemães. O 4º Exército de Panzer, sob a liderança de Hermann Oth, que ficou muito conhecido, talvez pelas piores razões, mas conseguiu controlar Voronezh, só que tinha sempre o mesmo problema: a extensão do território, as linhas de abastecimento e depois os cercos, que não conseguiam basicamente efetuar de forma muito eficiente. Porquê? Conseguiam cercar o Exército Vermelho, mas já não eram aqueles cercos iguais aos da Barbarossa, como por exemplo Smolensk e Minsk, em que efetivamente conseguiram colocar muitos prisioneiros sobre a sua alçada, mas aqui era completamente diferente, porque o Exército Vermelho conseguia romper os cercos e recuar. Como podem perceber, evidentemente, estamos a falar de milhares, centenas de milhares de tropas soviéticas que foram muito úteis pouco tempo depois, quando recuaram para Stalingrado e para linhas ainda mais distantes. Ou seja, Hitler foi avisado, principalmente por Oth e por outros comandantes, que precisavam de tempo para controlar as cidades, e Voronezh é um exemplo disso. Claro. Mas Hitler não quis saber e disse: não, é para seguir, o objetivo é aquele, e portanto vamos seguir para lá. Só que isso criava um problema enorme, que é: se eu estou a conquistar uma cidade e não a conquisto de forma eficiente, não consigo limpar a cidade de inimigos, vou seguir o meu caminho e, evidentemente, na retaguarda vai ser um problema enorme e fica completamente desprotegido. Claro. E isso aconteceu. Mas pronto, a primeira fase era precisamente para Voronezh, e foi o 2º Exército e o 4º Exército de Panzer que seguiram e conseguiram de forma... E a partir daí tivemos então uma divisão de objetivos, chamamos assim, também com uma divisão de grupos. Sim, mas mesmo assim ainda já estava delineado, e é precisamente aí que eu quero chegar, antes dessa divisão de grupos. É que a diretiva número 41 de Hitler fala efetivamente de Stalingrado. Mas o que é que diz sobre Stalingrado? Diz que o 6º Exército deve conquistar Kharkov, atual Kharkiv, que tantas vezes ouvimos falar, infelizmente, por causa da guerra na Ucrânia, e seguir para o Volga, numa linha paralela com o 4º Exército de Panzer, que estava em Voronezh. Certo. E diz que Stalingrado deve ser bombardeado porque é um centro industrial. Não diz rigorosamente nada sobre uma captura de Stalingrado. Faz uma referência, mas uma breve referência, por uma linha de orientação e para bombardeamento, uma vez que é um centro industrial. Claro. Mas como faz essa referência a Stalingrado, faz a centenas de cidades que estão no território da União Soviética. E depois, o terceiro elemento é no atual Donbass, que também ouvimos falar muitas vezes, e o 1º Exército de Panzer.
Quando as coisas estão a correr, aí sim vem a tal divisão que tu falaste. No grupo A e o B. O tal prémio, se calhar Hitler ficou muito sugestionado por ver o mapa e ver ali que Stalingrado estava tão perto. E relembro, Stalingrado tem o nome de Stalin, um grande rival, ou seja, tinha essa componente simbólica, chamamos assim, tanto para os soviéticos como para os alemães, nesse momento, como é óbvio. O que é que isto vai criar? O Army Group South não era um grupo que estava, um grupo de exércitos que estava tão apetrechado como estava o Army Group Center, por exemplo. Claro. Dividindo um grupo de exército que já por si não era o mais forte, vai criar dois grupos de exército, mas que na verdade não eram dois grupos de exércitos. Apesar de ter mais do que um exército, mas se fizermos uma comparação direta entre o Army Group A e B, que foi a divisão que surgiu aí do Army Group South, com o Army Group Center, é simplesmente incomparável. O Army Group A muito mais pequeno. Ou seja, já tínhamos quer dizer, se já era um exército que não era tão forte como era o Army Group Center na operação para Moscovo, e agora ainda o dividimos em duas partes. Mas porquê que dividiu? O resultado da arrogância alemã. Os alemães iam de vitória em vitória até ao final da Barbarossa, e quando as coisas correram mal, entenderam que só correram mal. Hitler entendeu que correu mal porque não seguiram as minhas ordens, foi azar, foi o tempo, mil e uma desculpas, nunca foi culpa própria, e depois faz isto porque pensa, os soviéticos vão continuar a cair e isto vai acontecer. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação também à operação. Agora, pronto, vamos falar que realmente foi dividida em dois. Temos uma parte que vai para Stalingrado e uma parte que vai para o Cáucaso, mas a ida para Stalingrado, tu disseste que só houve ordens para bombardear Stalingrado, mas não existia também a necessidade de cobrir o flanco e também o principal ponto de passagem no rio Volga para as forças que depois iam para o Cáucaso? Efetivamente, mas já está mais do que rebatida essa questão, e de facto, até porque os soviéticos já tinham cerca de 40% das instalações ferroviárias destruídas com a Operação Barbarossa, daí que o caminho fluvial era extremamente importante para os soviéticos. Mas Stalingrado não era sequer o ponto mais eficaz para conseguir parar o transporte marítimo dos soviéticos. Ou seja, quer a norte, quer a sul, mas preferencialmente a norte, os alemães tinham a hipótese, de uma forma bastante mais eficiente, de combater o tráfego soviético. E cortar o tal reforço da zona do Cáucaso. Exatamente. Portanto, eles tinham perfeitas condições para chegar mais rápido ao Volga, para chegar de uma forma muito eficiente e conseguir combater esse tráfego soviético, que essencialmente vinha da parte do Cáucaso e do Mar Cáspio, que trazia basicamente o sustento da guerra soviética vinha dali. Grande parte do sustento soviético, penso que 80% da produção de petróleo vinha daquela zona. Sim. Portanto, Stalingrado podia ter efetivamente um interesse estratégico, como tinha, nomeadamente por ser um centro de indústria e por estar localizado no Volga e poder interromper esse fluxo, mas não era aquele sítio o ideal para os alemães combaterem o fluxo soviético. Muito interessante, realmente, porque acho que é um tema que aquilo que tu explicaste. Eu próprio realmente não tinha a ideia que definitivamente Stalingrado e a tentativa de conquista não tenha sido definitivamente estrategicamente uma ideia bastante... E principalmente a grande falha é que os alemães tinham um plano de... E eu peço desculpa estar sempre a fazer esta comparação, mas infelizmente é a guerra e acabamos sempre por fazer. O que é que os russos fizeram agora na Ucrânia e que gastou muito mais recursos? Basicamente, tinham uma linha de abastecimento que está a ser constantemente atacada pelos ucranianos, como era atacada pelos soviéticos na altura, e criaram uma nova paralela. Isto faz com que o flanco direito e esquerdo de cada uma das linhas esteja protegido uma pela outra. Claro. Ou seja, só tens que te preocupar com um flanco e não com dois. Isso era o que estava projetado aqui nesta altura. Só que a questão é que o Army Group A, que foi para o Cáucaso, e o Army Group B, que foi para Stalingrado, estavam tão distantes que nem sequer que se conseguiam proteger um ao outro. Portanto, duplo erro. Primeiro, dividir e criar maiores dificuldades e tornar mais frágeis esses grupos de exércitos, e depois nenhum nem outro estava em posição de defender. Sim, porque são distâncias muito grandes e... Exatamente, porque quer dizer, se nós olharmos para o mapa mundo, as coisas até parecem relativamente perto, mas não estava perto o suficiente
Eram centenas de quilómetros. Sim, na altura não havia autostradas como agora, não é? Portanto, era basicamente percorrer a estepe a velocidades não mas foi Pedro, realmente eu acho que avancei aqui um bocadinho. Vamos então falar um pouco desta divisória e do que é que se passou, então, porque é que foi decidido e como é que decorreu a campanha nesta, vou-lhe chamar esta segunda fase da Fall Blau, em que tivemos então uma divisória Army Group A para o Cáucaso e o Army Group B, estamos ao contrário por acaso, o Army Group B para Stalingrado. Conta-nos então qual é que foi o sucesso ou falta de sucesso que tiveram nestes... Foi um erro colossal, porque efetivamente os alemães poderiam ter tido algum sucesso em chegar ao Cáucaso. Não obstante, por exemplo, chegaram a Maikop, mas os soviéticos já tinham destruído tudo. Certo. Mas a questão é que se os alemães conseguem chegar ao Cáucaso, ainda que não consigam utilizar grande parte dos recursos, os soviéticos também deixam de os utilizar. Vamos ser um bocadinho claros aqui, atenção. Quando falamos em Cáucaso, falamos os campos de petróleo do Cáucaso. E, efetivamente, eles chegaram à zona do Cáucaso, aliás. Sim, mas exatamente, é isso mesmo. Quando falamos de Cáucaso é conseguir... Para termos uma ideia houve até um daqueles apartes um bocadinho, então mais até de curiosidade, os alemães chegaram a plantar a bandeira nazi no topo do Monte Elbrus, que é o ponto mais alto do continente europeu, que fica mesmo ali no pontinho, no cantinho ali no Cáucaso. Hitler até nem achou piada aquilo, achou que era um devaneio que não valia a pena fazer esse devaneio para nada, porque era só por lá uma bandeira, para ele isso não significava. Mas realmente eles, para terem uma ideia, conseguiram mesmo uma divisão de montanha, subiu o Monte Elbrus, exatamente, e colocou a bandeira nazi. Portanto, eles efetivamente chegaram à zona do Cáucaso, portanto, mais o Elbrus fica no Cáucaso, mas o importante era os campos de petróleo, ficam mais na zona mais oriental, conforme falamos, e que, enfim, os objetivos não foram mas como eu tinha dizendo, apesar onde chegaram, os soviéticos destruíram, aquela tal política de terra queimada. Certo. A verdade é que se conseguem investir no Cáucaso, ainda que não consigam obter a matéria, os soviéticos também deixam de a utilizar. Claro. Portanto, acabava sempre por ser uma vantagem. Mas a questão aqui é que Hitler divide este grupo de exércitos em dois e cria dois exércitos que nós estamos a falar e toda a gente sabe, pelo menos quem é mais interessado, que os alemães tinham uma qualidade completamente diferente dos seus aliados, nomeadamente dos italianos, romenos e húngaros. E a verdade é que eram os italianos, os romenos e húngaros que eram colocados nos flancos dos exércitos de proteção, que efetivamente é uma posição extremamente importante e, não obstante as queixas sucessivas dos comandantes italianos, romenos e húngaros, os alemães nunca prestaram o devido auxílio a esses exércitos, nomeadamente através do fornecimento de material logístico, e isso sempre complicou. Mas, ou seja, como eu disse, dividiu, enfraqueceu, apostou muito mais no Army Group B, que foi em direção a Stalingrado. Mas isto, qualquer pessoa que tenha a mínima noção de tática militar sabe duas coisas. Primeiro, sabe efetivamente que nenhum plano corre efetivamente como é concebido. Mas também sabe que quanto mais se desvia da concepção de um plano, maior é a probabilidade de insucesso. E a verdade é que depois das primeiras fases da Fall Blau, tomar estas decisões sem ter sido concebidas no plano prévio, claro que é evidente que as coisas correram mal. E correram mal, podiam ter corrido bem. Nós nunca podemos afirmar isso, mas hoje conseguimos identificar que isto foi um erro colossal e que, quando foi feita esta divisão, vários comandantes, mais uma vez, alertaram Hitler que as linhas de abastecimento estavam demasiado esticadas para poderem fazer um ataque, digamos, consolidado, com algumas garantias de sucesso. Aconteceu sucesso em fases iniciais. Certo. Não é? Isso, nomeadamente, os primórdios da Batalha de Stalingrado. Claro. Vamos até focar-nos um pouco aí. Sim. Portanto, sabemos então que os objetivos no Cáucaso não foram cumpridos, não foram conquistados os campos de petróleo, e mesmo o que foi conquistado já estava destruído. Sim. Por parte dos soviéticos, mas vamos agora para o outro lado da batalha da Fall Blau neste momento.
Stalingrado, talvez das batalhas, se não a batalha mais famosa da Segunda Guerra Mundial, e talvez das mais decisivas também, pelo menos considerada pelos grandes historiadores como o grande volte-face, o turning point. Agora estava a tentar lembrar-me da expressão em português, da Segunda Guerra Mundial, em que realmente os alemães a partir daqui ficaram na defensiva e claramente em déficit. Portanto, vamos falar um bocadinho aqui de Stalingrado, liderado nomeadamente na cidade o 6º exército que ocupou Stalingrado pelo famosíssimo general von Paulus. Pedro, falamos não é então... Paulo só. Eu ia fazer essa referência, porque tantas vezes é verdade, nomeado von Paulus, mas é Paulus, Frederico Paulus. O von é um pouco aquela... Mas eu percebo porque... coisa da nobreza alemã, e eles usavam... Eu percebo porque é que dizes isso, porque efetivamente Paulus representava um típico militar alemão. Exatamente. Falamos então um pouco de Stalingrado e realmente da conquista. Efetivamente os alemães conseguiram conquistar Stalingrado, mas... Quase, exatamente. Mas ficaram por lá. Conta-nos então um pouco mais sobre Stalingrado. Bem, Stalingrado, acho que quem gosta de história da Segunda Guerra Mundial, naturalmente já ouviu falar de Stalingrado e da dimensão dessa batalha. Só uma pequena parte. Esta cidade não se chama Stalingrado agora, se forem procurar o mapa. Volgogrado é o nome atual da cidade. Aliás, eu tenho feito alguns questionários aqui no canal. No outro dia perguntei qual é o rio que passa lá. É o rio Volga, daí Volgogrado. Exatamente. É só para quem quiser consultar onde é que estamos a falar neste momento, não vão encontrar Stalingrado no mapa, vão encontrar Volgogrado. E efetivamente aconselho mesmo a ir pesquisar Google Earth, o Street View e tudo mais, porque é uma cidade lindíssima. É verdade. Efetivamente, se procurarem, não se imagina a destruição que aquilo contemplou, porque hoje em dia é uma cidade lindíssima. Então, uma Maiev Kurgan, uma colina que tem na cidade, que tem uma estátua enorme, que é muito bonita mesmo. Portanto, deem uma vista de olhos. Para já, se calhar, não convém visitar, tendo em conta a situação atual. É difícil ir lá também. Mas talvez no futuro, pelo menos esse é um sonho que eu tenho, de visitar Volgogrado. Mas pronto, Stalingrado. Agosto de 1942, os soviéticos estão em alerta, porque sabem que os alemães já tinham derrotado os soviéticos em Kalash, que é uma cidade a oeste de Stalingrado, e que iam em direção a Stalingrado, mas não contavam era que a 23 de agosto se tivesse ocorrido um bombardeamento. Foram largadas mais de 1000 toneladas de bombas sobre a cidade e que destruiu grande parte da cidade. Isso, na verdade, veio a revelar-se, apesar de toda a destruição e todas as mortes que provocou, veio a revelar-se uma vantagem para os soviéticos. Isto porquê? Falando de Paulus agora. Paulus é conhecido pelas piores razões, porque foi o marechal de campo que se rendeu aos soviéticos. Mas a verdade é que Paulus não é daqueles que era, como por exemplo Ferdinand Schorner ou Walter Model, um conhecido general nazi. Exatamente. Claro que depois da guerra há todos aqueles floreados em que já ninguém era nazi. Exato. É evidente que seguimos. Aliás, Paulus participou na concepção do plano da Barbarossa, por exemplo. Mas Paulus foi, na década de 30, um professor universitário de História e Tática Militar. Era um teórico. E basicamente transmitiu grande parte dos conhecimentos deles a muitos soviéticos na altura que estudaram na Alemanha também. Paulus era conhecido do exército soviético e era conhecido sobretudo por Vassily Chuikov, que foi, não confundir com Georgy Zhukov. Chuikov foi um general soviético que esteve na defesa de Stalingrado, no 62º Exército. Sabia que Paulus e os alemães gostavam de combater à distância. Claro. Ou seja, daí os alemães tiveram um enorme sucesso no combate aos soviéticos em campo aberto, porque a nível da artilharia, a força aérea, o posicionamento tático em campo aberto dos alemães era 1000 vezes superior ao dos soviéticos. E eles conseguiam derrotar facilmente, através da Blitzkrieg, os outros exércitos, e principalmente o soviético, que não conseguia lidar com essa tática alemã. Os soviéticos sabiam disso
E então o que é que fazem? Não permitem que os alemães combatam a longas distâncias. Chamam os alemães para Stalingrado. E quando chegam a Stalingrado, Stalingrado está em ruínas, e aí desenvolve-se aquilo que os alemães chamam de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Ou seja, estamos a falar, quem já ouviu falar de Stalingrado, já ouviu falar do Grande Silo, do Mabayev Kurgan, da fábrica de tratores, da fábrica de Outubro Vermelho. Claro, e lembro-me de ver e ler, até, creio que até foi no World at War, em que eles comentavam que estamos a lutar aqui por este prédio, dominamos a cozinha, mas a sala ainda está com os soviéticos. Mas isso é mesmo verdade, Chegou uma altura em que as lutas não eram por um bloco de apartamentos. Eram quase por divisões do próprio apartamento. Exatamente, eram por divisões. A casa de Pavlov, por exemplo, um sargento soviético com esse nome, que ficou conhecida por ter aguentado ali um cerco, uma casa, durante dias. Mas pronto, isto mitigava a vantagem de campo aberto dos alemães, porque... Completamente, porque desde logo os alemães não estavam... Qualquer soldado, qualquer militar detestava a guerra urbana. Precisamente pelo o elemento surpresa. Se nós estamos a lutar numa casa, passamos na janela, podemos levar um tiro... Claro. Vira-se, entra-se num sítio qualquer, dá-se a volta, pronto. Claro. O elemento surpresa causa um desconforto total aos soldados e que está sempre a acontecer, não é? Claro. Basicamente um soldado sabe que a qualquer momento pode morrer, mas em guerra urbana, digamos que é muito mais difícil. Não existe uma relativa segurança como existiria. Não existe, até porque depois é um confronto direto também, claro. Estamos a falar de estar num andar acima. Já várias histórias, claro. Aliás, eu vou mostrar aqui um livro que conta histórias de edifícios com 4 andares. O primeiro andar é dos alemães, o segundo é dos soviéticos, o terceiro é dos alemães e o quarto é dos soviéticos. Portanto, coisas impressionantes. Claro. E, ao contrário de Paulus, Chuikov era um homem que gostava de ir à linha da frente, falar com os soldados, mostrar que estava ali. E tentou sempre mostrar, aliás, eu não há aqui nenhuma espécie de culto nem conotação ideológica ou política, muito longe disso. A observação que faço é meramente resultado da investigação histórica. Chuikov conseguiu definitivamente aguentar, com muito sacrifício, um exército, assegurar Stalingrado, para que depois, como nós vamos ver, Zhukov conseguisse implementar a Operação Uranus e derrotar os alemães. Mas isto para dizer o quê? Quando os alemães chegam a Stalingrado, vem uma cidade completamente destruída. Só que a força dos alemães é avassaladora. E os soviéticos, com muita tenacidade e muito sacrifício, conseguem basicamente criar pequenas bolsas junto ao rio Volga. Exatamente. E os alemães não conseguem tomar totalmente a cidade. Mas estamos a falar que em agosto, primeiro bombardeamento e chegada das tropas final de agosto, setembro, outubro, já estão quase 1 milhão de alemães ali naquela zona. Ou seja, como podem imaginar, não obstante a cidade poder ser muito grande, já temos ali uma força que é muito considerável. Só que este elemento que falei de Chuikov, não permitir essa luta a longas distâncias, ou seja, chamou os alemães não estão em condições de utilizar artilharia pesada, por exemplo, claro. Porque senão vai atingir as suas próprias forças. Não é? Claro. Fez com que os alemães ficassem ali numa guerra um pouco estática, não obstante haver desenvolvimentos todos os dias, mas que não se sai dali. Claro. E a questão é que os soviéticos podiam, fala-se o rolo compressor alemão e os soviéticos carne para canhão, sempre dar. Mas a verdade é que os soviéticos podiam ter levado muito mais soldados para Stalingrado, mas não o fizeram e bem. Pediram que eles ficassem na retaguarda e depois vieram muitos mais grupos do interior da Rússia para criar uma força que ulteriormente viesse a cercar os alemães. Exatamente. Como isso veio, os alemães, calma aí, porque realmente quem estava... Os romenos... Quem estava, vou-lhe chamar na retaguarda, mas quem estava... Nos flancos eram as tropas não alemãs maioritariamente, que eram tropas mais fracas. Mas como eu já disse, que estavam sempre a alertar o alto comando alemão da situação que poderia ser... Claro. Aliás, alertaram os soviéticos, essencialmente conseguiam fazer movimentações de tropas durante a noite para não serem vistos.
Claro. Mas, como podem prever, estamos a falar de milhões de homens, ou seja, mais tarde ou mais cedo iam ser detectados. E foram, efetivamente, nomeadamente por exércitos romenos. Só que Hitler e o alto comando alemão desconfiava muito dos seus próprios aliados, claro, porque eram tão fracos que não nos davam credibilidade. E foram alertados de que estes movimentos estavam a ocorrer. Se tivessem tomado medidas, podiam ter alterado a situação. Provavelmente poderiam mitigar a situação, mas esta força soviética era simplesmente avassaladora. Okay. Mas dizer o quê? E permite-me só dizer isto. Quando os alemães bombardeiam Stalingrado, Stalin não permite que os civis saiam de Stalingrado. Portanto, isto, quer dizer, se a tragédia já era enorme... Mas qual é que era o racional de Stalin para tomar essa... Basicamente... Irracional aqui, se calhar podemos entrar. Não, basicamente nós já sabemos que quer Stalin, quer Hitler, depois numa fase ulterior, não permitiam a evacuação de civis. Em certas situações, como nós vimos nos aliados na fase final da Segunda Guerra, basicamente era para não colocar as estradas completamente, digamos, entupidas, e as vias de comunicação livres para o exército. Claro. Mas aqui não tinha nada a ver com isso. Aqui Stalin simplesmente achava que retirar os civis dali é desistir de Stalingrado. Portanto, ninguém vai desistir de Stalingrado, e vem a famosa ordem número 227, que é nem um passo atrás. E aí que vemos aquelas famosas cenas do filme do sniper... Sim, do alemão contra o alemão, exatamente, em que eles voltam para trás. Enemy at the gate. O inimigo às portas. Inimigo às portas, exatamente. Basicamente... os soviéticos viam-se numa situação, ou lutam e derrotam os alemães, ou acabam por morrer às mãos dos alemães, ou acabam por morrer às mãos dos próprios comissários. Mas aqui há uma questão que nós não podemos olvidar. É o seguinte: os alemães tinham uma vida, em termos gerais, bem mais folgada do que os soviéticos. Tinham um acesso à educação, tinham normalmente famílias que tinham mais posses. Claro. Era um país completamente diferente. Aliás, os russos, quando chegaram depois à Alemanha, não percebiam porque é que os alemães andavam a invadir a Rússia se já tinham tanto. Mas isto para dizer o quê? Os russos tinham uma dupla vantagem. Primeiro, estavam a lutar pela sua terra, ao contrário dos alemães, que já estavam a milhares de quilómetros de casa. E depois, os alemães tinham a expectativa, grande parte deles, aliás, basta lermos pequenos trechos de diários de soldados alemães, de voltar a casa para o Natal. Ou seja, isso já é muito, muito elucidativo do que era a vida daqueles soldados, ter já essa ideia do que era o Natal, do convívio da paz e da harmonia familiar e tudo mais. Os russos não tinham nada disso. Ou seja, digamos que para uma pessoa aguentar aquelas condições, estaria muito mais preparado para isso um soldado soviético do que um soldado alemão. Claro. E podem dizer, mas os soldados alemães também, depois de tudo aquilo que fizeram, não eram pessoas, digamos, normais, como são as pessoas que gostam do Natal e tudo mais. Isto de uma forma muito profunda a dizer isto. Mas é completamente diferente. Claro. Os soviéticos passaram provações desde que nasceram aqueles soldados, e isso naturalmente deu-lhes, digamos, uma rigidez para aguentar aquilo completamente diferente, porque era muito difícil a qualquer outro exército aguentar da forma que aguentou o 62º Exército, aquelas pequenas bolsas em Stalingrado, não permitir os alemães cruzarem o Volga. Ora bem, isso depois veio a desaguar na Operação Uranus, que em 19 de novembro de 1942 os alemães foram completamente surpreendidos. Aliás, ainda esta semana li um trecho de um diário de um soldado alemão que diz: nunca isto nos aconteceu. De um momento para o outro viram-se rodeados. Sim, é que nós falamos daqueles famosos encirclements, estava a falhar novamente a falar a portuguesa, os cercos dos alemães que capturavam soldados do exército vermelho aos milhões, literalmente, ou às centenas de milhares pelo menos. Isto foi a primeira vez que aconteceu numa grande escala aos alemães, e logo num momento tão crítico, quer dizer, numa cidade como Stalingrado, com um exército inteiro lá dentro. Pedro, vamos tentar falar então sobre como é que foi este Estamos a falar de 300 mil homens que estão naquilo que os alemães chamam de Kessel, não é?
estar no centro do cerco, o caldeirão. Zhukov, enquanto Chuikov estava a aguentar estoicamente Stalingrado, conseguiu cercar por norte e sul os alemães na Operação Uranus. Começou no dia 19 de novembro de 1942 e no dia 23 já tinha 300 mil soldados alemães cercados. Ou seja, foi num ápice que conseguiu fazer isso. Porquê? Porque as linhas de abastecimento dos alemães estavam completamente esticadas e desprotegidas. Claro. E é evidente que, mais uma vez, a arrogância alemã fez com que Hitler e o alto comando da Wehrmacht esquecesse completamente aquilo que estava para trás, como quem diz. O que está para trás está conquistado. Só que, como eu comecei a dizer aqui no início, e como o Tiago apontou também, nós estávamos a falar de uma situação em que temos um plano de batalha que foi concebido para conquistar cidades e conquistar território, mas a verdade é que muitas vezes foi passar cidades. Claro. E a retaguarda fica desprotegida e acontece naturalmente isto, porque poderia acontecer, se tivermos a ideia do território, era muito difícil não acontecer, claro que era, mas era muito difícil os alemães serem cercados em 4 dias. Claro. Se tivessem estabelecido linhas de comunicação muito mais fortes, a questão das linhas de comunicação paralelas, se tivessem ouvido os generais que disseram várias vezes que é preciso esperar, é preciso efetivamente conquistar as cidades e limpar as cidades, e não tivessem esta obstinação de chegar, Hitler declarou vitória quando chegou a Stalingrado. Em setembro, outubro, os alemães tinham declarado vitória. Pouco tempo depois teve que explicar que os soldados morreram até a última bala. E agora que estão cercados, enfim, já que falamos em arrogância, vamos ter que trazer aqui à baila o Sr. Göring, o nosso fanfarrão preferido Göring, dos nazis, que disse que no cerco, tranquilo, exatamente, a Luftwaffe já consegue... tinha dito que derrotava os ingleses só com a Luftwaffe. E a Luftwaffe consegue mandar mantimentos para o exército de Paulus, que estava cercado. Não teve um mínimo sucesso com essa operação. Aliás, eu nestes dias vi um vídeo justamente sobre as condições em Stalingrado e realmente na altura do cerco eram muito, muito pobres. A dieta que eles tinham durante o cerco era literalmente pão, aquele pão nós chamamos de pão de forma, por assim dizer, e eles iam matando os animais que haviam, cavalos e por em diante, era o que servia, era o que houvesse, comiam carne de cavalo se houvesse, e pão, e pouco mais. E realmente as condições foram-se deteriorando e nenhum outro local para os alemães, para as tropas alemãs, houve tantas provações como em Stalingrado. É verdade. E lembramos aqui que estamos a chegar ao inverno, não é? Estamos em novembro, dezembro... E estamos a falar de um inverno especialmente frio, porque foi ao longo, o século XX, ali localizaram-se os invernos mais frios. Claro. Portanto, acho que coloca-se sob a perspectiva em que estamos alguns meses, ou pelo menos mais de um mês até, cerca de 2 meses cercados, sem hipótese de reforço. As esperanças de termos Houve uma operação executada por Manstein para tentar aliviar e tentar romper o cerco, só que também, digamos, violou grande parte da doutrina militar, porque, pelo menos aquilo que dizem os teóricos, temos uma força que é muito superior à que está de fora. A força que está cercada é muito superior à força que vem tentar libertar. Claro. E não há, digamos, não há um ponto de encontro e não há uma operação que seja realizada de forma sincronizada para tentar romper esse cerco. Claro. Manstein ficou a mais de meio do caminho para tentar aliviar esse cerco. Claro. E Hitler, em vez do início, quando Paulus o confrontou com a situação, nunca aceitou a rendição e nunca aceitou, antes da rendição, que Paulus tentasse romper o cerco para recuar. E disse, crie-se uma Festung, fortaleza, aquelas ideias que ninguém percebe, porque quando se diz que Hitler tinha a experiência da Primeira Guerra Mundial, Hitler foi um cabo, não foi mais do que isso. Portanto, em termos de tática e estratégia militar, nunca sou grande coisa. Mas a questão é,
von Seydlitz, que era um dos comandantes que estava sob a alçada de Paulus, disse-lhe: esqueça o Führer, desobedeça, temos aqui centenas de milhares de almas para salvar, faça isso e as coisas vão correr bem. E eventualmente. Mas lá está, e aqui é o que dizem os teóricos, é que Paulus não era o homem certo para esta situação. Paulus era um homem certo para as coisas correrem bem, se as coisas corressem bem, e para dar, e lá está, e para fazer os tais combates a longa distância. Sim. Aqui era preciso alguém que simplesmente desobedecesse a Hitler. Exatamente. E bem assim, se desobedecesse ia matá-lo. Não é bem assim. Vários comandantes desobedeceram a Hitler. Eram demitidos, era tudo mais. Até mesmo alguns bastante próximos de Hitler, não tinham um Paulus viu-se Exatamente. obrigado. É que no fim, Stalingrado, quando absorve os alemães, digamos, restam duas bolsas. A Bolsa Norte e a Bolsa Sul, onde está Paulus. Estas duas bolsas perderam o contacto. Daí que Paulus tenha rendido a 31 de janeiro, curiosamente, o aniversário de Zhukov. Zhukov capturou Paulus no seu dia de anos. E só no dia 2 de fevereiro é que a Bolsa Norte se rendeu, porque tinha perdido o contacto com a Bolsa Sul. Claro. Esta situação foi ao limite dos limites, até como foi, por exemplo, a Alemanha. Aquilo foi mesmo até ao fim. Porque Paulo já estava com uma desinteria gravíssima, claro. Já não tinha nenhuma opção, e quando Hitler o nomeia Marshal de Campo, foi mesmo um presente envenenado, a dizer: pá, suicida-te, porque nenhum marshal alemão alguma vez se rendeu. Mas Paulo, quando foi confrontado com essa situação, disse: eu não me vou suicidar, eu sou cristão, portanto, isso não vou fazer. E foi-se entregar aos soviéticos. E teve um papel crucial aqui, só uma parte, até porque eu há bocado estava a olhar para aqui e vi este livro, Os Julgamentos de Nuremberg. E já que falaste de Göring, Paulus foi uma das testemunhas dos soviéticos. Até porque eu creio que Paulus depois, enfim, jogou um bocado do lado soviético, fez um pouco de propaganda. Agora não sei se foi um bocado coagido ou não, mas também não é assunto para sim, mas Paulus foi uma das testemunhas dos soviéticos que basicamente enterrou o Göring. Claro. Deu cabo do homem, basicamente, lá dentro. E Göring insurgiu-se completamente contra Paulo. Mas pronto, a verdade é essa. Aliás, Göring perguntou-lhe no julgamento se ele já tinha cidadania soviética, por conta das acusações que ele fazia. Claro. Mas pronto, isto para dizer, é sempre difícil fazermos uma análise do caráter de cada um. Mas já outro dia falei daquele livro de Hitler's Commanders. E, efetivamente, não é difícil perceber que há pessoas melhores do que outras. E Paulus, definitivamente, não era o pior dos comandantes da Wehrmacht. Era um comandante que podia ter sido menos fraco, digamos, porque podia ter retirado grande parte daquelas tropas contra as instruções de Hitler. Estávamos a falar de cerca de 300 mil soldados. Claro. Desses 300 mil soldados, 150 mil, estamos a falar em janeiro, final de janeiro e início de fevereiro de 1943. Em maio de 1943, ou seja, 3, 4 meses depois, 150 mil já tinham morrido. Verdade. Portanto, e depois, grande parte deles sim, não, mas nem 300 mil que estavam lá, 90 mil renderam-se, ou seja, aí já é uma diferença substancial. Dos 300 mil, 150 mil já tinham morrido em maio e apenas 5 mil voltaram à Alemanha. E talvez esses 5 mil tivessem voltado à Alemanha para contar a história do que se passou em Stalingrado, que, contrariamente àquilo que a propaganda alemã andou a difundir, não foi uma luta de valores e honrosa até à última bala. Foi simplesmente o maior terror da história. Sim. Claro. Pedro, acho que só temos tempo para falar um pouco dos livros. Creio que tem é verdade, dois livros para nos mostrar. Isto para dizer que, como fartámos de dizer, não somos historiadores, mas também não estamos aqui a emitir apenas a nossa opinião. Claro. Temos sempre cuidado de Anthony Beaver, Stalingrado, Anthony Beaver, uma das grandes eminências. Anthony Beaver, Stalingrado, estou farto de dizer, é dos meus escritores favoritos, autores da Segunda Guerra Mundial. Este livro, vou fazer aqui só um pequeno apontamento, que é uma história muito interessante que aqui tem. Todos, ou grande parte, já ouviu falar de Valery Zaitsev, Vassil Zaitsev, que era o conhecido sniper soviético. Agora falamos do filme. Exatamente, mas há um sniper de nome Zikan, que supostamente terá ainda mais vítimas do que Zaitsev.
Pronto, este livro conta-nos, não nos fala sobre a Fall Blau na sua totalidade, evidentemente fala do seu início e depois aquilo que o Army Group B fez do caminho do Donbass até Stalingrado, e depois conta-nos a luta de Stalingrado, que basicamente simboliza o ponto de viragem da Segunda Guerra Mundial, a vitória do Exército Vermelho, não é? E a primeira grande derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e que foi completamente decisiva. Temos também aqui Temos aqui um Order of Battle de German Infantry in World War II, que talvez um livro mais técnico. é um livro técnico, mas isto é extremamente interessante. Nós com isto conseguimos perceber os números das divisões. Temos aqui as divisões Panzers em maio, quantas divisões é que havia, por quantos homens eram compostas. E depois temos aqui, por exemplo, organigramas que nos falam assim: Army Group A, quem era o comandante, quem é que estava sobre a sua alçada. Tem as movimentações das tropas, lá está, pronto, tem aqui o número de tropas que cada batalhão, cada companhia tinha e tudo mais. É extremamente interessante e basicamente falam-nos de todas, tem mapas também para se perceberem as movimentações dos exércitos. Ou seja, isto é um livro de consulta que é espetacular, basicamente tem aqui, e depois tem breves apontamentos também sobre os comandantes, ou seja, isto é uma coleção. Temos German Infantry, mas também temos da Kriegsmarine e temos a Luftwaffe e temos tudo mais, e que mostra as movimentações principais. E depois temos também aqui um livro que é extremamente interessante e que nos ajudou a percebermos as movimentações dentro da própria Fall Blau, que é Mapping the Second World War, the Key Battles of the European Theatre from Above. Ou seja, temos aqui as batalhas sobre a perspectiva aérea, as principais batalhas, e depois temos mesmo cartas militares e tudo mais que nos falam das movimentações, vemos aqui, e depois temos coisas muito pormenorizadas. Esse vais ter que me emprestar, claro que sim, isto foi uma coisa que me chamou logo a atenção, mas é extremamente detalhado, ou seja, e da altura. Nós temos aqui coisas que são fenomenais, e eu quando comprei isto nunca tinha visto. São mapas mesmo da altura, por isso, mas são mesmo agora. Sim, são feitos, são produzidos agora, mas são mapas da altura, claro, que nos mostram perspectivas desde o país, desde a zona, até à cidade, até a partes da cidade, até casas. Portanto, isto é uma coisa extremamente interessante e que, pronto, a gente facilmente passa horas a ver isto aqui. E portanto, muito bem. Pronto, eu espero que tenham gostado e continuemos o nosso caminho. É verdade. Temos vontade de fazer muitos episódios. Isto vai estar, o Tiago vai fazer essa referência, mas vai estar disponível. Vi que tivemos sempre... É verdade, hoje, lá está, como hoje decidimos fazer o episódio, enfim, a interação não foi tão possível, porque realmente estamos a gravar em direto e a maneira como estamos a gravar não é tão fácil para interagir com vocês. Se calhar no futuro podemos, no outro episódio, ter uma forma um bocadinho mais interativa. Vamos ter que pensar algumas maneiras de o fazer. Vamos também, enfim, aumentar a frequência com que fazemos os nossos episódios. Nós temos prometido isso, não tem sido fácil. Estamos a tentar ter um bocadinho mais de independência também. Sim. E tentar gravar os vídeos com um pouco mais de independência, e hoje também é um bocado esse teste, a ver se o conseguimos fazer. Pedro, acho que podemos ficar por aqui. Hoje ficamos com a cronologia. Provavelmente o próximo episódio vamos fazer uma paragem e vamos para um tema paralelo, talvez uma biografia, logo veremos. Mas para já, Pedro, foi fantástico falar contigo novamente sobre um tema que nós gostamos tanto, sabe-nos sempre bem. A todos que nos viram agora em direto, muito obrigado. Eu consegui ver aqui na câmara pessoas X juntou-se, pessoas Y juntou-se. Muito obrigado a todos, e alguns comentários às vezes, portanto, muito obrigado por nos terem seguido em direto. Já sabem, podem ver-nos também no Spotify e no YouTube. Para quem nos seguiu indiferido, ou quem nos está a ouvir isto indiferido, também muito obrigado novamente também por nos seguirem. Um abraço a todos e até uma próxima. Um abraço, obrigado. Ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e
Pedro Nascimento.